Saúdo, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, eu gostaria aqui de agradecer de coração a todos que estão inscritos no canal Cristo Salva. Que Deus possa derramar chuva de bênçãos sem medida na vida de cada um. Quero dizer também que Deus ele é comigo e é contigo. E quero também dizer que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Meus amados, hoje nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor em Marcos, no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler capítulo 5, somente versos 25 ao 34. E quero dizer também que esse mesmo narratória, esse mesmo texto bíblico, ele se encontra em Lucas, capítulo 8, versos 43 ao 48. Mas aqui nós vamos ler o Evangelho de Marcos, que fica no capítulo 5, versos 25 ao 34. Vamos ver o que a palavra santa e gloriosa do Senhor ela vai falar para mim e para você, amém? Então acompanhe comigo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela vai dizer: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Somente até aqui, último versos 34. Meu amado, essa palavra, ou minha amada, essa palavra ela vai falando para mim e para você que quando se tem fé, a fé ela vai dizendo aqui que vai rompendo barreiras, ela vai rompendo em meio às multidões, ou a multidões. Em meio de muitas multidões, Jesus estava ali, mas Jesus ele tinha um encontro com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. A palavra vai dizer que um fluxo de sangue que ele fala aqui, para os dias de hoje, ou na linguagem de hoje, seria uma hemorragia. Mas Jesus, ele estava ali. E a palavra vai dizer que Jesus ele estava em uma caminhada. E nessa caminhada, a palavra de Deus vem falando para você que tudo é no seu tempo. E tudo é no tempo e no propósito do Senhor. Essa mulher ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. Então 12 anos que ela sofria. Mas a fé dela foi mais resistente do que essa hemorragia. Porque ela passou em meio a multidões, seguiu. E ela não se intimidou de tocar no Senhor. A palavra vai dizer para mim e para você que a fé não espera por um convite formal. Não é isso. Ela abre caminho através da impossibilidade para tocar na fonte da vida.
Essa fonte da vida que eu falo aqui é quando você tem um encontro com Jesus. É quando Jesus lhe capacita para você levar a palavra dele àqueles que estão precisando. É quando podemos também tocar também na vida das pessoas e dizer que Jesus, do jeito que ele fez esse milagre, ele está pronto para fazer qualquer milagre. A palavra vai dizer que existem momentos em que a sua cura não vira ou não virá apenas de uma oração feita por mãos alheias sobre você, mas da sua decisão desesperada de estender a mão e tocar na orla daquele que faz o milagre, que é Jesus Cristo. Então, muitas vezes, quando nós estendemos a mão, não é qualquer mão, mas temos que estender a mão e orar e dizer que é em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos que entender que o milagre só acontece se existir fé. E se realmente nós tiver fé em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, daquele que para nós temos que saber que é daquele que tudo pode, onde a medicina encontra o seu limite, a fé inicia o milagre. Aqui nós podemos ver isso nesse texto. A palavra vai dizer que Israel já vivia um tempo de grandes aglomerações em torno de Jesus, porque onde ele passava, ele pregava, ele fazia milagres, e isso chamava a atenção já do povo já naquele tempo. Assim como hoje. Ainda hoje milagres acontecem. Nós sabemos disso. O mestre estava a caminho da casa de Jairo, um líder da sinagoga, para ressuscitar sua filha. O cenário era de urgência e compreensão. Uma multidão densa o apertava de todos os lados, muitos por curiosidade, outros por admiração. No meio do caos humano havia uma mulher, cuja história era escrita, que essa mulher estava ali no meio do povo. Muitas vezes a gente pode ver que talvez até isolada, porque existia essa hemorragia de fluxo de sangue. Ela sofria de uma hemorragia que é contínua e havia 12 anos. Era uma hemorragia contínua e que já havia 12 anos. O que tornava marcante e improvável era a sua resiliência, a sua força, a sua virtude de chegar e tocar no Senhor. A palavra vai dizer que ela já tinha gasto tudo com os médicos. Mas a palavra vai dizer também que ela já, além de ter gastado tudo, ou vamos dizer para os tempos de hoje, economicamente, já tinha perdido tudo. Tinha, talvez, creio eu, que ela era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo. Porque a palavra vai dizer que ela já tinha gasto tudo. Mas a palavra vai dizer também que só piorava. Nada melhorava. Então, naquele tempo também, a palavra vai dizer que socialmente também as pessoas consideravam, devido à hemorragia, uma pessoa que se tornaria impuro diante da sociedade, e quem tocasse poderia ficar impuro. Estava também vivendo também um cenário de isolamento em relação às pessoas naquele tempo. Segundo estudiosos, a época era considerada, as pessoas que tinham esse problema, as pessoas não poderiam tocar porque se tornariam impuros. Estava vivendo, ela, diante de uma situação também social.
Só que a palavra de Deus vai dizer que quando se encontra com Jesus, tudo muda. Jesus, ele vai fazer um milagre. E ela teve essa esperança e teve essa fé. Mas tudo é no tempo do Senhor, porque ela esperou 12 anos para que isso viesse a acontecer. Mas ela teve fé. O momento decisivo não foi um diálogo, mas um pensamento. A palavra vai dizer que ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não pediu licença, ela não gritou, como Bartimeu clamou. Ela se infiltrou por entre a multidão, talvez até rastejando, talvez, até que seus dedos alcançaram as franjas ou o manto de Jesus. No instante do toque, a fonte do seu sangue estancou. Ou seja, o seu sangue que ali existia uma hemorragia parou. Ela ficou curada. A palavra vai dizer que ali, naquele milagre, Jesus parou a caminhada urgente e perguntou: quem me tocou? Milhares o apertavam, mas apenas um toque extraiu uma virtude. Ou seja, a mulher do fluxo de sangue, ela teve uma virtude. Ela teve um reconhecimento do Mestre. Ela reconheceu Jesus como uma pessoa que ali tinha uma virtude de milagre. Que ali Jesus, ele cura. E que Jesus, ele ali estava para curar. Então, a palavra vai dizer, porque foi o toque daquela mulher que nasceu ali, a fé. A fé muitas vezes que nasce no esgotamento de todos os recursos humanos. A palavra bem aqui fala em dizer que a mulher já tinha gasto tudo, mas se encontrou com o médico dos médicos, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra vai dizer que a fé daquela mulher, ela rompeu toda barreira humana, onde muitas vezes nós pensamos que as coisas vão por água abaixo, ou as coisas estão piorando, ou muitas vezes estamos desenganados pelo homem. Jesus fala para mim e para você que ele ainda hoje ele faz milagre. A palavra vai dizer que do jeito que ele fez esse milagre do fluxo de sangue, a palavra de Jesus vai dizer que Jesus também, ele também faz esse milagre para quem tem fé. O princípio espiritual aqui é que o desespero santificado encurta a distância entre você e o milagre. Essa mulher nos ensina que a religiosidade se preocupa com a impureza do contato, mas Jesus se preocupa com a pureza da intenção de cada um. Não é só essa preocupação, mas a gente vê que ela rompeu o protocolo para alcançar a presença. Deus não se deixa tocar pelo barulho da multidão, mas se deixa deter pelo toque daquele que crê com esperança, daquele que crê com fé. Para os dias atuais, entenda que não importa há quanto tempo você carrega uma ferida ou um problema, mas que tudo é no tempo do Senhor. É preciso termos fé. Muitas vezes é uma ferida que não se fecha, é uma situação que consumiu todos os nossos recursos. Mas precisamos ter essa fé dessa mulher. Não podemos se esconder de nossa dor.
Nós temos que romper a barreira do medo e da vergonha. Porque Jesus está no caminho também de hoje. Jesus, ele está no caminho, ele vem ao encontro a você e a mim. É através da palavra que Jesus, ele vem falar para mim e para você. Que ele está também para que nós possamos tocar nas suas vestes e receber um milagre. Mas saiba que se você se sente indigno ou excluído, saiba que o toque da sua fé é capaz de parar essa inclusão. Ou você acha que você é indigno? Jesus, ele não vê dessa maneira. Porque Jesus, ele aqui entendeu que mesmo diante daquela mulher, naquela situação, há 12 anos, mas Jesus, ele é misericordioso, que ele viu o coração puro, ele viu ali verdadeiramente o coração daquela mulher, que ela estava reconhecendo que Jesus, ele era aquele que libertava o povo, era aquele que curava, era aquele que ensinava a palavra de Deus. Porque onde Jesus passava, ele fazia milagres e também ele pregava. E eu creio que essa mulher estava ali diante do Senhor também ouvindo a palavra do Senhor. E ela teve fé. E saiba que o mestre, ele não te repreenderá pela sua ousadia. Como essa mulher, ela foi ousada, ela rompeu barreiras. Assim Jesus está falando para mim e para você. Jesus, ele está te dando a ousadia de hoje poder ouvir essa palavra, que Jesus, ele é contigo. Ele ainda hoje, ele traz milagre para nossas vidas. O primeiro milagre de hoje é você estar vivo. É eu estar vivo. Estar podendo gravar esse vídeo para chegar a mim a você. E ele te chamará de filho ou filho. E dirá, se você tem fé, ele vai te dizer que a sua fé, ela te salvou. Mas para isso, precisamos estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A palavra de hoje é só até aqui, que possamos ter essa fé dessa mulher do fruto de sangue. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Paz do Senhor.